Graças ao Senhor. Essa é a nossa aula de número 29 sobre esse tema, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E é um tema fascinante. A aula de hoje em especial, muito importante para os dias em que nós estamos vivendo, em termos de cristianismo, aqui no nosso país. Vamos ler um versículo para iniciar. Ele se encontra no segundo epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. 2 Tessalonicenses 2, 9. Diz o seguinte: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Segunda Tessalonicenses 2:9. Segunda. Ok. Nosso tema hoje tem a ver com a última frase desse versículo. Poder, sinais e prodígios da mentira. Vamos orar antes de prosseguir? Amado Senhor, te damos graças porque o Senhor nos deu a salvação em Cristo Jesus. Hoje nós sabemos que há vida no nome de Jesus. Hoje nós sabemos que tem salvação nesse nome, que tem poder desse nome. Nós oramos pedindo que o Senhor nos leve até o final do compartilhar de hoje, segundo a sua vontade. Nós precisamos da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade. Nós oramos desde já agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. No nosso estudo da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, nós chegamos naquela fase da obra do nosso Senhor, a fase inicial dessa obra, em que na narrativa dos Evangelhos nos é relatado o primeiro sinal que o Senhor operou e teve como resultado que os seus discípulos creram nele. Seus discípulos viram a glória dele. Seus discípulos ficaram impressionados com seu poder divino, sobrenatural, maravilhoso. E esses sinais foram dados como uma evidência de que o Senhor era de fato um mensageiro de Deus, uma prova de que ele era de fato filho de Deus. Baseado nesses sinais, o propósito dos sinais era que eles crescem na autoridade daquele que operava os sinais. E o nosso tema hoje, ele inicia com uma pergunta. Qual que é a pergunta? Será que o fato de um milagre ser realizado significa que nós devemos obediência absoluta àquele que realizou esse milagre? Ou será que o fato de um milagre ser realizado significa que aquela doutrina
da pessoa que operou o milagre, ela está carimbada com o selo de autoridade de Deus? Essa é a pergunta. E desde já a nossa resposta é não. Simplesmente o fato de um milagre ter sido realizado não significa que aquele que o realizou é um agente divino, ou que a doutrina daquele que o realizou é uma doutrina que tem o selo e a aprovação do Espírito Santo. Não. Especialmente por causa desse versículo que nós lemos aqui no início do nosso compartilhar, que está dizendo que existe sim poder, sinais e prodígios da mentira. Ou outra tradução vai dizer poder, sinais e prodígios da falsidade. Ou seja, o inimigo de Deus tem esse poder de também realizar milagres. E quando fala no aparecimento do iníquo, é uma referência aos tempos do fim, é uma referência ao anticristo, é uma referência àquele que é um imitador de Cristo, é aquele que é a falsificação de Jesus Cristo. Nos últimos tempos, esse fenômeno se intensificaria. Por isso que nós encontramos essa menção dada pelo apóstolo Paulo aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 9. Então nós vamos ver a partir das Escrituras hoje a diferença entre os sinais realizados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que são atestados pelo Espírito Santo, que são vindos do céu, que produzem fé, que nos fazem ver a glória de Cristo, e aqueles sinais que não provêm dessa santa e sábia fonte. São chamados então prodígios da mentira. Por quê? Porque eles têm como propósito justificar, incentivar, promover o reino da mentira, o reino da falsidade. Então, lado a lado com aqueles milagres que promovem o avanço do reino de Deus, pode sim e ocorrem aqueles milagres que promovem o avanço do reino daquele que é o pai da mentira. Vamos ler alguns exemplos na Bíblia. O primeiro deles encontramos no livro de Êxodo. Abre comigo, por favor, no capítulo 4. Êxodo, capítulo 4. Vamos ler Êxodo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isto que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu-lhe a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele meteu a mão no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles não te crerem nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se ainda não crerem mediante os dois sinais, estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomastes tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Agora, quando chegamos no capítulo 7 de Êxodo, nós vemos o evento em que os sinais vão ser praticados com a finalidade de provar que Moisés é um mensageiro de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constitui como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta.
Tu falarás tudo que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó para que te deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Tu falarás tudo que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Versículo 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio dele os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, quando o Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Agora pasmem, versículo 11. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas. Pois lançaram cada um o seu bordão, e elas se tornaram em serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor havia dito. Você está vendo aí? Nós não podemos simplesmente negligenciar esses fatos, dizendo, foi um truque de mágica. Aqui está dizendo claramente que eles também fizeram esse algo, transformaram os seus bordões em serpentes. Claro que o fato das serpentes dos encantadores do Egito terem sido devoradas pelas serpentes do Moisés, revela que o poder do Moisés era maior. O poder dos encantadores era limitado. Mas sem dúvida nenhuma nós não podemos desprezar esses relatos da Bíblia e outros relatos de milagres que ocorrem nos dias de hoje como sendo truques, como sendo armadilhas de mágicos. Na verdade, são fatos. Mas o que isso nos revela? Nos revela que aqui tem um conflito. Moisés, evidentemente, representante de Deus e do reino de Deus. E esses encantadores aqui não são, na verdade, representantes do Faraó, na verdade, eles são representantes do inimigo de Deus e do reino do inimigo de Deus, o reino da mentira, o reino da falsidade, o reino do anticristo. E nós veremos como a batalha aqui não é nem entre Moisés e os encantadores do Egito, a batalha é entre o Deus de Moisés e os deuses do Egito, a fim de conquistar o coração do Faraó. Abre comigo no livro de Êxodo, também, no capítulo 15. Versículo 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Está vendo aí a menção dos deuses? Também no capítulo 12 desse mesmo livro, versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre quem? Todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Também em Números, capítulo 33, versículos 1 a 4.
São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sobre as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor, e são estas as suas caminhadas segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramessés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles, também contra os deuses executou os seus juízos. Nós vemos que através desses sinais, o reino das trevas, o reino da mentira, estava tentando confrontar o reino de Deus. Esse foi um exemplo no Antigo Testamento, período do Moisés. Vamos ver um exemplo no Novo Testamento, no livro de Atos, período da igreja. Atos capítulo 13. Vamos iniciar no versículo 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhe Elimas, o mágico, porque assim também se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Está vendo aí? Claro o conflito. Lá no caso do Moisés, eles estavam esses reino das trevas estava tentando afastar o faraó da fé verdadeira. Aqui estão tentando afastar esse procônsul da fé verdadeira. Todavia Saulo também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando neles os olhos, disse, versículo 10, ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os caminhos do Senhor? Mas mesmo que esses exemplos já mencionados, tanto do Moisés no Antigo Testamento, como de Elimas, o mágico aqui no Novo Testamento, mesmo que eles não fossem uma prova desse fato, do conflito entre o reino de Deus e o reino das trevas, sendo travado abertamente por meio dos sinais e prodígios, os sinais da verdade e os prodígios e os sinais da mentira, mesmo que não fosse verdadeiro, a Bíblia expressa claramente, abertamente, que nos tempos do fim, um pouco antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, esse fenômeno vai efetivamente acontecer. Abre comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos iniciar no versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Pessoas falando em nome de Deus, operando o quê? Grandes sinais e prodígios. Com qual finalidade? Para enganar a quem? Se possível, os próprios eleitos. É claro que aqui especialmente
relacionado com os judeus que ainda estão esperando o Messias. Mas claro que aqui nós podemos incluir aqueles cristãos que, como judeus, se portam. E a outra menção no livro de Apocalipse, no capítulo 13. Versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar. Está percebendo aí, então, através desses exemplos, a importância e a atualidade desse tema? Nós veremos então que todas as grandes crises ao longo da história do povo de Deus, esse conflito entre a luz e as trevas, vai progredindo e cada vez de maneira mais manifesta. Então, não basta um sinal ou um prodígio para atestar como vindo de Deus aquele mensageiro ou a sua mensagem. Por outro lado, nós não podemos dizer que esses sinais e esses milagres são milagres no mesmo sentido dos milagres da Bíblia. Por quê? É verdade, são realidade, de alguma forma eles são reais. Mas se você prestar bem atenção, eles são obra de um poder, evidentemente, mas ele é isolado, ele não é parte de algo mais amplo, não são coisas vindas da maior harmonia, através da qual o universo foi criado, mas são as discórdias mais profundas do universo que trazem à luz esse tipo de sinal. Nós vamos ver alguns exemplos. O que mostra aí? Que não é o Deus onipotente manuseando o mundo que Ele criou com a finalidade de exercer o seu poder e graça, de mostrar sua sabedoria, seu amor. Na verdade, é o mal que teve uma permissão de entrar na fonte secreta das coisas e usar e produzir confusão. Por um lado. Por outro lado, para provar os verdadeiros servos de Deus. Voltamos ao ponto inicial do nosso compartilhar. O fato de um milagre ter sido exercitado, o fato de um poder ou de uma maravilha terem se manifestado, não é um carimbo de aprovação daquele mensageiro como mensageiro de Deus, nem da sua mensagem como de sendo uma sã doutrina. Abre comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 13. 1. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis e a Ele vos achegareis? Este profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa de servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou do Senhor, vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal de diante de ti. O que essa passagem significa? Que nós precisamos, sim, exercer discernimento. Suponha que venha um João
E esse João se diz ser da parte de Deus. Basta que ele tenha poder, que ele exerça os milagres, ou é necessário algo mais? É claro que é necessário exercitar esse dom do Espírito Santo chamado discernimento. Nós temos que ser aquelas pessoas que discernem. Mas alguém poderia perguntar, mas se o milagre não é suficiente, se precisa de discernimento para testar a doutrina, para que precisa do milagre afinal? Aí nós temos que relembrar a lição que nós vimos na nossa aula anterior, é que o milagre é uma manifestação direta, especial, focada, para chamar a nossa atenção. Quando o céu se abre e faz aquele milagre, e os nossos olhos veem um sinal do próprio Deus. Mas isso não significa que não seja necessário exercitar o discernimento. Nós vamos mostrar daqui um pouquinho mais quais são as características, como nós podemos exercitar esse discernimento baseado na Escritura. O primeiro aspecto daquele sinal que é de Deus, dado por um mensageiro que é de Deus, é que ele não simplesmente fala da verdade, mas ele aponta para aquele que é a verdade, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para esse ponto tão essencial que vai estar presente em todos os nossas aulas. Cristianismo é Cristo. Não existe cristianismo sem menção ao nome, ao doce nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe cristianismo sem menção à obra, à maravilhosa obra realizada na cruz do Calvário, por meio da qual o Senhor Jesus Cristo entregou a sua própria vida como um sacrifício de amor, derramou seu sangue para nos limpar dos nossos pecados, para nos justificar diante de Deus, para nos abrir o caminho do céu, para nos dar acesso à vida eterna. Não basta cantarmos, não basta reunirmos, não basta termos a Bíblia, não basta nem mesmo termos sinais. É necessário que Cristo esteja presente no nosso falar, no nosso pregar, na nossa experiência, no foco de todas as coisas, no centro daquilo que nós fazemos. Nós queremos ser cristocêntricos, voltados para o Senhor Jesus Cristo, não distraídos com relação à sua presença. Toda vez que nos reunimos, nós queremos estar com o espírito aquietado de tal forma que nós queremos ouvir o palpitar do coração de Deus. E quando nós o ouvimos, o que nós ouvimos palpitar dizer? Cristo, Cristo, Cristo. Esse é o meu Filho amado. É a Ele quem eu constituí o herdeiro de todas as coisas. É a Ele a quem eu constituí o centro do universo. É a Ele quem eu constituí o cabeça da igreja, o Senhor dos senhores. E é a Ele que nós rendemos os nossos louvores, a nossa adoração. É muito importante, então, sempre que os sinais são mencionados, que as maravilhas estão sendo operadas, que nós exercitemos essa capacidade de discernir. Às vezes alguém vai querer dizer para nós que estamos desafiando o Espírito Santo quando nós queremos saber se os sinais procedem ou não de Deus, mas é o próprio Senhor na sua palavra que vai dizer o quê? Provai os Espíritos. Não acredita em qualquer um. Não acredita em qualquer coisa, não acredita em multidões ou em milagres ou aparência. Provai os Espíritos. Se aquele algo, aquela multidão, aquela aparência, aqueles milagres nos conduzem a mais de Cristo, evidentemente é obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio
para não outra coisa senão glorificar a esse Cristo, engrandecer a esse Cristo, abrir os nossos olhos espirituais para que nós vejamos o lugar de Cristo. Se isso não estiver presente, nós temos o dever de não acreditar. Isso nos leva para o próximo ponto do nosso compartilhar. Tem dois perigos que podem ocorrer entre os cristãos. Um deles é um fato muito real, é você não receber aquilo que vem de Deus. Isso é um perigo. Nós temos que ser cuidadosos. Mas tem um outro perigo. Nós recebemos aquilo que vem do maligno como se fosse de Deus. E talvez esse segundo perigo é quase maior do que o primeiro. Porque o primeiro a Bíblia manda, provai, vede, discernir. Mas nós atribuirmos a Deus aquilo que é do maligno também é um grande perigo. E por isso nós voltamos para a nossa passagem inicial, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Abra lá de novo, por gentileza. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Aqui você pode estar pensando que o fato das pessoas acreditarem nos sinais sem procurarem saber qual é a fonte é uma questão de nível intelectual. Ou seja, as pessoas de nível intelectual mais baixo estão propensas a acreditarem nos prodígios esses sem questionar. Na verdade, aqui não está dizendo que é uma questão de inteligência ou capacidade intelectual. Aqui está dizendo que é uma questão de moral. É uma questão de você ter amor à verdade. Acolher o amor da verdade. E agora eu tenho aqui uma citação que eu gostaria de ler de um irmão que viveu há 140 anos atrás, por volta dos anos 1800. E isso que eu vou ler, você fica imaginando algumas manchetes, alguns eventos que nós vemos acontecer nos dias de hoje, e você vai me dizer se isso não é atual. Deixa eu abrir aqui para ver. Então, o que diferencia, a citação vai dizer, um milagre do reino das trevas, de um milagre do reino de Deus, é principalmente que esses milagres do reino das trevas, eles contêm algo imoral. Sabe, alguém te promete uma cura, mas a fim de que você receba essa cura, você precisa entrar num quartinho e fazer certas coisas. Não é impressionante? Esse livro aqui que eu li agora foi escrito há 140 anos atrás. E ainda nós vemos hoje, século 21, multidões se deslocando para determinados lugares em busca de cura, em busca de milagres, envolvidos com imoralidade, com coisas baixas, com coisas da falsidade, da mentira, da malícia. Tão claro isso na palavra de Deus. Não basta que alguém faça milagres para que isso seja um certificado de que esse alguém procede de Deus. Primeira maneira de discernir quando algo não procede de Deus, quando envolve imoralidade, quando envolve especialmente coisas relacionadas
com baixo calão na esfera sexual. Se nós tivéssemos tempo de estudar a história e ver como funcionavam os deuses da antiguidade, especialmente os gregos e os romanos, na verdade todos, sempre envolvia a grande quantidade de imoralidade, tanto do ponto de vista masculino quanto feminino. E você pode ver que todas as coisas que estão acontecendo atualmente vão caminhando para a direção da imoralidade, ação de falsos deuses, de espíritos malignos, de emissários de Satanás. Primeira coisa então, se existe algum tipo de imoralidade, se existe algum tipo de malícia, pode saber, não provém daquele que é a fonte de toda moralidade, daquele que é a fonte de toda pureza e santidade. Segunda coisa que tem que prestar atenção é que são obras, são milagres vazios de propósito. É uma coisa que não produz nada. E nesse sentido, eu gostaria de citar um exemplo muito interessante, que é um fenômeno que tem acontecido com bastante frequência, mesmo entre o povo de Deus. Tem pessoas dizendo que foram ao céu. Eu não quero entrar na parte doutrinária de por que isso não é bíblico, mas eu só quero dizer que aconteceu um fato. Recentemente o irmão veio entusiasmado falar: irmão, e eu disse assim, fala irmão. Ele disse assim, encontrei uma pessoa que foi ao céu. E eu perguntei para ele, sim, e daí? Ele parou. Ele disse assim, ele foi ao céu? Eu disse, sim, e o que aconteceu? Ele foi ao céu e voltou. Sim, e daí? Entendeu? O que significa isso? Ah, que o céu é verdadeiro, mas isso nós já sabemos da Bíblia, não precisa ir para saber, se é que fosse possível ir. Nós sabemos que o céu é verdadeiro. Ah, que o céu é maravilhoso, e nós também já sabemos da Bíblia. Que experiência é essa que foi ao céu? O que é isso? O que produz isso? Nada. O que significa ter uma certa experiência que você perde o sentido? Nada. O que isso produz? O que isso ensina? De quem que isso fala? Absolutamente nada. Então nós começamos a ver que a fé verdadeira tem sim que provar esses assim chamados sinais, e se eles envolvem imoralidade, se eles envolvem ausência de propósito, certamente não é do reino de Deus. Mais um muito interessante, mais um sintoma, vamos dizer assim, quando envolve muita ostentação. Nós sabemos de relatos, é claro que eu não quero ficar multiplicando esses relatos aqui, porque nós não queremos chamar a atenção para aquilo que já ocorre em abundância aí. Relatos de chuva de ouro, relatos de mãos ficarem cobertas com pó de ouro, ostentação. Relatos que levam a muita riqueza, muito dinheiro, muita coisa humana, que são o oposto daquilo que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se há alguém que foi e é ausente de qualquer espécie de ostentação, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver ao longo do nosso estudo o quão vazio de ostentação foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo operou os milagres, e a sua igreja operou os milagres lá no período inicial do Novo Testamento, o que isso produziu? A igreja de Cristo. Quando Moisés operou aqueles milagres lá no início do Antigo Testamento, o que isso produziu? A nação de Israel. Quando esses milagres de imoralidade, de ostentação, vazios de propósito, são efetuados, o que eles produzem? Nada.
movimento, barulho, riqueza ilícita. Então, é muito importante saber que tudo aquilo que é feito simplesmente com a finalidade de produzir ostentação, de chamar a atenção. Alguém move o seu casaco e caem dezenas de pessoas no chão. Não vem do Senhor. Por quê? Os milagres verdadeiros, os milagres realizados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, não são apenas uma manifestação de poder, mas também uma manifestação de graça. Não são simplesmente exemplos do poder do nosso Senhor Jesus Cristo, mas também uma maravilhosa manifestação do seu amor santo. Os milagres e a obra realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo sempre tem como alvo, como meta, como propósito, redenção, salvação, libertação, para tirar-nos do reino das trevas e nos levar para o reino do Filho. Não fique em algum reino intermediário aqui. Não fique em algum movimento intermediário, não fica em torno de algum homem, ou em torno de algum evento ou algum nome, não. Leva do inimigo para Jesus. Daquilo que é terreno para aquilo que é divino. Isso é muito, muito importante. Tem um propósito, e o propósito, na grande maioria das vezes, se não na totalidade, o propósito é expor o pecado. O propósito é destruir as obras do maligno. Quando nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra esteve, Ele de fato expulsou aqueles espíritos imundos que atormentavam os homens e lhes embotava o entendimento, trazia a luz para a vida deles. Quando o Senhor Jesus Cristo operou aquelas muitas curas que Ele operava, na verdade Ele estava de alguma forma resgatando os homens da manifestação do pecado no corpo físico. Ele curou inúmeros tipos de enfermidades, febre, parálise, lepra, cegueira. Cada uma dessas enfermidades era a morte, ou a morte na sua ação inicial. Quando você está com febre, é o início de alguma coisa anormal com o seu corpo. Se você não fizer nada, vai terminar com a morte. Ou a morte parcial, quando você está paralisado, você está meio vivo. Ou a morte absoluta do corpo. Então, a operação dos milagres do nosso Senhor Jesus Cristo era uma demonstração da sua graça redentiva, com finalidade de redimir, de salvar. Também, quando o Senhor Jesus Cristo efetuou alguns milagres que não foram de curas, como quando Ele andou sobre as águas, quando Ele fez o vento aquietar-se com o poder da sua palavra, na verdade Ele estava fazendo nada mais, nada menos do que resgatando aquele papel de domínio que o homem perdeu por causa do pecado. Porque o Senhor Jesus Cristo poderia dar esses comandos para a criação e ela se submete ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele está fazendo nada mais, nada menos do que aquilo que foi dado como responsabilidade ao homem. O homem foi dado o domínio. Quando o homem caiu, a criação, essa terra também caiu. Mas quando nosso Senhor Jesus Cristo, que é perfeito, vem, Ele restaura ou manifesta em si mesmo esse poder que o homem perdeu por causa do pecado. Como nós teremos oportunidade de ver posteriormente, até alguns milagres que não foram na esfera nem da cura física e nem de fenômenos físicos, nem da libertação de demônios, como por exemplo o milagre da multiplicação dos pães.
Nós sabemos que a fome, a escassez não é plano de Deus, não é vontade de Deus. Então, quando o Senhor Jesus Cristo alimenta aquela multidão, o nosso Senhor Jesus Cristo está atuando como o último Adão, como o segundo homem que teve como propósito desfazer as consequências das ações erradas do Adão. Desfazer as consequências das ações erradas do Adão. Toda a fome, toda a escassez, toda a necessidade não faz parte do plano de Deus para nós. Por isso o Senhor Jesus Cristo vem e Ele opera maravilhas, Ele opera sinais para provar tanto a sua pessoa quanto a sua doutrina. Finalmente, nós queremos retomar o ponto com o qual nós iniciamos o nosso compartilhar. O fato de um milagre, um sinal de um prodígio, não significa que aquele que o opera é de Deus ou que a sua mensagem é correta. É necessário discernimento, discernir. Segundo, o reino das trevas também pode operar milagres numa esfera e dimensão limitada e tem como propósito promover o reino da mentira. Terceiro, os milagres do nosso Senhor Jesus Cristo são todos na esfera da redenção. Mostram não somente o poder de Deus, mas mostram também a sabedoria, o amor e principalmente a graça de Deus, cujo propósito é nos redimir, nos transportar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E por último, chamar a atenção para esse fato de que se nós ensinarmos os homens a crerem na evidência dos milagres sem provar a fonte, sem provar se eles de fato vêm de Deus, nós estaríamos os treinando para receberem aqueles sinais e prodígios do anticristo por ocasião do seu aparecimento. Qual que é o remédio contra tudo isso? É o que nós temos mencionado desde o início do nosso compartilhar. Coloca os seus olhos em Jesus. Coloca a tua devoção em Cristo. Ouve esse chamamento para ser um seguidor ou uma seguidora do Cordeiro. Anda após o Senhor Jesus. Confia nele. Ama Ele, conversa com Ele, não se afasta do Senhor Jesus Cristo, não deixa que nada, nem ninguém se interponha entre a tua alma e aquele que deve ser e é o amado das nossas almas. Pois nós chegamos ao fim de mais uma aula, pedindo que o Senhor continue falando ao nosso coração até nosso próximo encontro. Vamos concluir com uma palavra de oração ou duas?